Meus queridos irmãos e irmãs, estamos na segunda-feira da quarta semana da Quaresma. Iniciamos a nossa meditação de hoje em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a luz e a inspiração do Divino Espírito Santo para podermos bem desenvolver as nossas atividades nesta Quaresma e executar com amor a nossa ação proposta para hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Antes de Jesus subir ao céu, ele disse aos seus discípulos que enviaria aquele que iria ensinar e orientar todos aqueles que creem nele. A promessa de Jesus foi cumprida menos de 2 semanas mais tarde, quando o Espírito Santo veio em poder sobre os crentes em Pentecostes. Agora, quando uma pessoa crê em Cristo, o Espírito Santo imediatamente se torna uma parte permanente de sua vida. O Espírito Santo tem muitas funções. Ele não somente distribui os dons espirituais de acordo com a sua vontade, mas também nos conforta, nos ensina e permanece em nós como um selo da promessa em nossos corações até o dia da volta de Jesus. O Espírito Santo assume o papel de guia e conselheiro, guiando-nos no caminho que devemos seguir e revelando a verdade de Deus. Mas como é que podemos reconhecer a orientação do Espírito Santo? Como podemos discernir entre nossos próprios pensamentos e a sua direção? Afinal, o Espírito Santo não fala com palavras audíveis. Ele nos guia através de nossas próprias consciências, conforme Romanos 9:1, e de outras maneiras sutis e silenciosas. Uma das maneiras mais importantes para reconhecer a orientação do Espírito Santo é conhecer bem a palavra de Deus. A Bíblia é a fonte definitiva de sabedoria sobre como devemos viver e todos devem estudar as Escrituras, meditar nelas e memorizá-las. Veja em Efésios 6:17. A palavra é a espada do Espírito e o Espírito vai usá-la para falar conosco e assim revelar a vontade de Deus para nossas vidas. Ele também irá trazer escrituras específicas à mente nos momentos em que mais precisamos delas. Veja em João 14:26. O conhecimento da palavra de Deus pode nos ajudar a discernir se os nossos desejos vêm do Espírito Santo ou não. Temos de testar as nossas inclinações de acordo com as Escrituras. O Espírito Santo nunca irá estimular-nos a fazer qualquer coisa contrária à palavra de Deus. Se algo entra em conflito com a Bíblia, então não é do Espírito Santo e deve ser totalmente ignorado. Também é necessário que estejamos em oração contínua com o Pai. Isso não só mantém os nossos corações e mentes abertos para a liderança do Espírito Santo, mas também permite que o Espírito fale em nosso favor. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Romanos 8:26-27. Uma outra maneira de saber se estamos seguindo a liderança do Espírito Santo é procurar sinais do seu fruto em nossas vidas, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 22. E se andarmos no Espírito,
vamos continuar vendo essas qualidades crescendo e amadurecendo em nós, e elas se tornarão evidentes para os outros também. É importante notar que temos a escolha de aceitar ou não a orientação do Espírito Santo. Quando conhecemos a vontade de Deus, mas não a seguimos, estamos resistindo à obra do Espírito em nossas vidas. Veja lá em Atos capítulo 7, versículo 51. E o desejo de seguir o nosso próprio caminho o entristece, como Efésios 4, 30. O Espírito nunca vai nos levar ao pecado. O pecado habitual é que nos cegará ao que o Espírito Santo quer nos dizer através da palavra. Estamos em sintonia com a vontade de Deus se abandonarmos e confessarmos o pecado e fazer um hábito de oração e estudo da palavra de Deus, nos permitirão reconhecer e seguir a liderança do Espírito Santo. A nossa ação proposta para hoje, segunda-feira, em tudo o que fizer hoje, pedirei que o Espírito Santo me inspire e ilumine. Meus irmãos, minhas irmãs, com base no que acabamos de ver, coloque-se na presença de Deus e peça a orientação do Espírito Santo para tudo que você for fazer no dia de hoje. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.